Hoje a aula será sobre intemperismo, erosão e sedimentação, né, para a formação das rochas sedimentares. Então, toda a formação de uma rocha sedimentar, né, que é gerada dentro da bacia sedimentar, ela envolve vários processos, né. Primeiro, um dos processos, né, é um deles, né, é o intemperismo, né, das rochas, qualquer outro tipo de rocha, metamórfica, sedimentar ou ígnea, que esteja exposta, né, e sujeita à degradação. E aí essa degradação que eu vou explicar para vocês, né, que é o intemperismo, geram as partículas que depois são facilmente removidas, né, durante os processos de erosão, e a erosão promove, vamos dizer assim, essa fragmentação mecânica, né, e o transporte até o local onde ele vai ser depositado. Então o vento, a água, o gelo promovem a erosão e ao mesmo tempo esses meios de esses agentes também promovem o transporte e quando eles param de transportar, o sedimento, as partículas são depositadas no local, geralmente numa bacia sedimentar. Conforme ele vai se acumulando no tempo, né, com soterramento que vai ocorrendo com a vinda de outros sedimentos por cima, ele pode sofrer um pouquinho de, transformação, não é metamorfismo, a gente chama de diagentes, é abaixo de 200 graus centígrados. E aí essa compactação leva à litificação do sedimento. Então, aqui o que acontece, imagina se a gente tem aqui, vamos desenhar aqui, né, as rochas expostas, independente de qual tipo, e elas passam a ser degradadas e fragmentadas, e esse fragmento é transportado, seja pela gravidade, gelo, vento, água, até o local de deposição, que é a bacia sedimentar. Então, esse processo de desgaste nessa erosão e o agente que erode transporta as partículas até o local, até a bacia sedimentar. Conforme vai passando o tempo geológico, né, essa subsidência, esse afundamento da crosta, que pode ser a uma taxa de 1 centímetro por ano, 2 centímetros por ano, não sei, vai depender muito dos movimentos da crosta. Ela vai afundando e com isso ela vai preservando tudo que foi depositado ao longo do tempo geológico. As bacias sedimentares, elas podem ter uma profundidade variando de 2, 3 até 15 quilômetros de profundidade, como a gente viu na aula passada. Aí, ao longo dos milhões ou dezenas de milhões de anos, uma inversão da tectônica, né, atuante naquela placa, pode fazer com que esses sedimentos, né, soterrados, essa rocha soterrada seja soerguida e ela passa a ser novamente erodida, num novo processo de erosão, intemperizada, né, erodida e as partículas transportadas para uma nova bacia sedimentar. Nesse processo de afundamento, pessoal, né, como a gente tem o aumento da pressão e o aumento da temperatura, nós temos, uma transformação de alguns minerais, então, os sedimentos cada vez mais que eles estão mais em locais mais profundos da bacia, eles podem gerar alguns minerais novos, né, mas não chegam a ser metamórficos, e nessa compactação, né, os grãos se encaixarem melhor, e aí nós temos processos de litificação, que é o processo de geração em rocha do material sedimentar. Então, todo o processo de formação de partículas e sedimentos, né, um deles, né, e aí quando eu estiver falando uma outra aula sobre tipos de rochas, vocês vão entender melhor. Então, tudo que está soerguido sofre intemperismo, erosão, transporte e, seja lá onde ele é depositado, né, deposição na bacia sedimentar, ok? E o empilhamento, né, de todos os substratos, né,
que foram transportados e depositados na bacia. Ele é possível, né, de ser registrado no período geológico, no registro geológico, desde que esse substrato tenha um afundamento, uma subsidência ao longo do tempo geológico. E isso faz com que, né, nós vemos que a mesma porção que estava antes na superfície, o mesmo volume, ele vai ter um volume menor em superfícies mais, em profundidades maiores, né, porque as partículas, elas vão se organizar, né, no empacotamento, né, bem menor do que quando elas estavam em superfície, ok? Então, volume, o mesmo volume em profundidades menores vai ser maior do que o volume, né, quando ele estiver soterrado na bacia sedimentar. Então, toda a bacia sedimentar, como eu falei, são áreas da superfície da crosta terrestre que sofrem essa subsidência continuada ao longo do tempo geológico. É bem devagar. E esse afundamento é longo, é lento, em direção ao centro da Terra, por conta de uma resposta litosférica. E aí, essa resposta litosférica, se ele vai ter afundamento ou se ele vai soerguer, ao contrário, ele vai voltar a aflorar, né, e voltar a ser intemperizado e erodido, é principalmente por conta da tectônica das placas, da tectônica global, que as placas litosféricas sofrem. Então, o intemperismo, também chamado de meteorização, também é um conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que são responsáveis pela desagregação, né, o desgaste e o fraturamento da rocha e a decomposição das rochas, principalmente dos minerais que compõem elas, ok? E transformam em solos. Professora, então todo solo um dia foi rocha? Sim, a maioria, tá? Após ele estar fragilizado, intemperizado, transformado, vem o processo de erosão, né? Então, o conjunto de agentes, como por exemplo, água, rio, vento, geleira, ele consegue remover esse material fragilizado e transportar até o local onde ele vai ser depositado. Então, nós temos dois tipos de intemperismo: intemperismo físico, né? Que ele vai fisicamente quebrar a rocha, desgastar a rocha, né? E deixar as partículas soltas para o agente erosivo poder transportar, e o intemperismo químico, que eu vou falar logo em seguida. Então, nós temos 4 tipos, eu tenho um quinto que eu vou falar mais para frente, que é a ação de congelamento, liberação da pressão, expansão e contração termal e atividade orgânica. Então, a ação de congelamento, ela funciona principalmente em regiões próximas aos polos. Por quê? Nessa região nós temos rochas já fraturadas, nós temos a instalação de águas, né, por chuva ou por elevação de lençol freático, né, em períodos, né, não glaciais, e conforme chega o período glacial, ele congela a água nessa fratura. E a água, né, quando ela é congelada, ela aumenta o volume dela em até 9%. E aí ele causa a expansão, né, e essa expansão vai removendo, né, vai separando as partes da rocha. Claro que não tão bonitinho assim, né. E aí ele consegue gerar clastos, né, em diversos tamanhos, né, pode ser na fração areia, até na fração de blocos, e depois um agente que passa por aqui, né, uma geleira arrastando esses blocos, ou outro agente capaz de levantar esses blocos e levar ele para outro local, provoca a erosão. Erosão o quê? O desgaste do que foi gerado aqui, né, e transportado para outro local. O outro tipo de intemperismo físico é a liberação de pressão. Então lembra que eu falei para vocês, toda rocha ígnea, né, por exemplo, ela se instala, a rocha ígnea plutônica, na crosta, na placa litosférica continental. Então, como eu vinha falando aqui, né, durante a subducção, fusão parcial e debaixo,
né, da placa continental, esse material ascende por diferença de densidade, formando rochas plutônicas ígneas, e se ele conseguir sair, formam-se os vulcões, ok? Mas o que acontece? Lembra que eu falei do desgaste, intemperismo e erosão? Com o tempo, né, toda essa placa, por conta da tectônica, pode subir, e todo esse processo todo esse material aqui formado sofrer erosão. Então, todo o material que estava lá embaixo e que era um material ígneo, ele fica exposto. Se ele fica exposto, né, aqui embaixo, tá vendo? Ele tem uma pressão, né, a pressão da rocha, de todo o material rochoso que está sobre ele. Conforme ele vai se erguendo, então alivia essa pressão. E nesse alívio de pressão, esse material ígneo, né, que é esse aqui, é o exemplo, eles têm as aberturas, essas rachaduras de alívio de pressão, ok? É um dos tipos de geração, né, e fragmentação física da rocha. O terceiro tipo de intemperismo físico é por expansão e contração termal. Isso ocorre, por exemplo, nas regiões de desertos, né, onde a temperatura pode variar, né, até 30 graus centígrados. Então, é um calor intenso, né, de dia, né, e de noite baixa bem a temperatura, né. E essa diferença de temperatura, né, principalmente para rochas mais escuras, o que que acontece? Então, de dia nós temos o calor, então a temperatura da rocha aumenta, ok? E quando de noite nós temos o resfriamento, né, da rocha, a rocha começa a esfriar pelas bordas, né, enquanto o interior dela está mais quente. E essa diferença de temperatura na rocha provoca o quê? Provoca contração e rachaduras. E todo esse processo, né, ao longo dos meses, anos e décadas, gera fragmentos menores que vão sendo disponibilizados e depois algum agente de erosão e transporte chega erodindo e transportando esses clastos para outro local. Então, a atividade orgânica também nas rochas também provoca essa quebra física, né, das rochas. Seja raízes, vermes, répteis, roedores, etc., eles têm a capacidade de promover essa quebra física da rocha. Então, aqui tem um exemplo, né, da raiz, como ela foi crescendo, né, e conforme ela vai crescendo, aqui, desculpa, ela vai separando os pedaços de rocha. Então, em cima disso, nós começamos a ter a erosão, a abrasão mecânica. Aí o que acontece? As rochas já estão fraturadas, né? Os fragmentos estão disponibilizados. Aqui, vocês podem ver que a gente tem a instalação de um rio, que pode continuar erodindo e transportando. Aqui dá para ver melhor ele, o rio. Então, todo fragmento, né, que é disponibilizado, ele pode ser erodido por esse rio, e aí ele passa a transportar para um outro local. Eu sei que vocês já ouviram aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, só que não é assim, não é bem assim. Não é a água que desgasta. No transporte da água, assim como no transporte do vento, né, ela transporta quem? As partículas. E dependendo da velocidade que ela tem, essas partículas ficam se chocando ou na borda, chocando com a borda. E conforme ela vai impactando e chocando com a borda, ela também vai desgastando a borda, né? E vai erodindo e vai agregando mais material para continuar sendo transportado. A mesma coisa o vento. Não é o vento aqui em cima que erode, né, o relevo. Quem erode é a partícula, são as partículas que ele carrega que impactam, né, a parede e vão desgastando, e ela solta outros fragmentos para fazerem parte, né, do material que está sendo transportado ou pelo vento ou pelo rio. Claro que cada um deles vai ter uma competência para carregar essa partícula. O vento ele não consegue carregar mais que a areia média.
então é areia média, areia fina, argila. O rio, dependendo da capacidade dele, da velocidade dele e da inclinação topográfica, ele consegue carregar blocos, né, de tamanhos métricos, decamétricos, o que for. Depende muito da capacidade do rio. Então, rios de próximo a relevos, né, a montanhas, carregam blocos muito maiores que os rios de topografia mais plana, né. Temos também a abrasão marinha, né, desgastando, né, a rocha, né. Então, às vezes, né, tanto marinha quanto fluvial, vocês podem ter um relevo, né, como as falésias lá no Nordeste, e a ação do mar e a onda vão, com o tempo, desgastando esse material, né, e fazendo, né, com que o relevo, né, se desgaste, quebre e seja incorporado, né, esse sedimento ao ao ambiente marinho. Então isso acontece em vários locais. É culpa do homem? Às vezes sim, se ele modificou a dinâmica, né, dessa praia, pode ser culpa do homem. Se não, podem ser também ações naturais. Também a gente tem a erosão pluvial. A erosão pluvial, ela funciona como se fosse também, a gente vai ver no intemperismo químico, então ela também desgasta, quer dizer, a chuva, ela promove a entrada de água ácida na rocha, que quimicamente, né, fragiliza alguns minerais, então ele também transforma alguns minerais, mas ao mesmo tempo a chuva em si erode e todo o material que foi desgastado e disponibilizado é transportado para outros locais, pela água da chuva. A erosão glacial também, vocês vejam aqui que a geleira, né, o que que ela faz? Conforme ela vai avançando a geleira, ok? Em cima de um substrato, ela vai incorporando por debaixo dela, ela vai quebrando a rocha e vai incorporando pedaços de rochas debaixo dela. E aí, com isso, ela também provoca a erosão glacial, ok? Então vocês podem ter certeza que essa rocha que está exposta aqui e essa geleira aqui, ela está cominuindo, ela está desgastando, ela está quebrando vários fragmentos e está conduzindo conforme ela avança. E aí no recuo dela, o que ela faz? Ela deixa todo mundo solto, né? Porque ela não consegue voltar, vai diminuindo o volume do gelo e todo esse sedimento, né, que ela foi arrastando, quebrando, arrastando para frente, ela deixa no meio do caminho. E aí temos esse processo também de erosão, também por conta da ação antrópica, da ação do homem. E aí, o que acontece? Aqui a gente vê um local onde provavelmente era uma serra, né? Essa serra foi cortada para se fazer quem? Deixa eu ver uma outra coisinha. Para se fazer a estrada, ok? Só que, nesse processo, a gente tem. Deixa eu apagar isso aqui. A gente tem quem? A gente tem a chuva. A chuva, infiltração de água, lembre-se, aqui é meio solo, né? Chuva, infiltração de água. Opa. E entrada de água, né? Aí o que o pessoal põe embaixo? Põe uns tubos para que a água da chuva infiltrada aqui escorra para a área, né, das tubulações pluviométricas e saia para cá. Só que se a gente tem um vazamento aqui, né, essa água começa a sair e erodir parte da estrada. Se ela começa a erodir parte da estrada e a gente tem a destabilização, então a gente tem erosão e o desgaste por conta desse vazamento dessa tubulação aqui, mal projetada, tá? Então esse é um tipo de erosão provocada pelo homem. Então a gente tem que saber discernir o que é ação natural e o que é ação antrópica.